Bom dia, nono ano, tudo bem? Mais uma aulinha de literatura com vocês. É um prazer estar mais uma vez nessa sexta-feira maravilhosa, solzão maravilhoso lá fora. E é isso, galerinha. Hoje eu irei compartilhar a nossa apostilinha de literatura. Vamos estudar um pouquinho, não muito a fundo, mas resumidamente as escolas literárias, ok? Essa apostilinha eu já entreguei para a escola, então deve estar no máximo aí, acho que até semana que vem, deve estar sendo entregas a vocês, tá? Mas eu vou compartilhar a tela aqui, o que é a apostilinha que eu estarei aqui lendo com vocês aqui é a apostila que será entregue a vocês, tá? Então nós vamos conhecer. Eu falei muito resumidamente cada escola, né, nas duas últimas aulas, então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo cada escola literária, tá bom? Ok? Vamos lá, galera? Deixa eu pegar aqui. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem a leitura aqui, tá? Quem quiser ir anotando no seu caderninho de literatura. Então, essa apostilinha. Vamos lá? Posso começar? Galera, escolas literárias para relembrarmos, né? A questão a literatura, meus amores, ela acompanha a evolução da sociedade, né? Então, nós vemos que percebemos que ao longo do tempo, dos anos aí, ela vai sofrendo modificações, ela vai alterando aí, né? Então, além das variações, acompanha a leitura aí comigo, tá? Além das variações de época, existe também as variações individuais. Cada escritor tem uma forma particular de se expressar fazendo uso da língua. Apesar disso, há entre determinados autores semelhanças com relação à linguagem, à escrita, aos temas e às maneiras de ver e de sentir o mundo. Em literatura, quando vários artistas vivem em uma mesma época, e apresentam algumas características em comuns, disse que eles fazem parte de uma mesma escola literária, tá? É isso que eu quero que vocês guardem, tá, galera? Então, quando os artistas vivem em uma mesma época, apresentam algumas características em comum, tá? Então, guardem isso, belezinha? Até aqui tudo bem, né? Vamos continuar. Então, galera, o que é escola literária? Olha, coloquei aqui, ó. Escola literária é o agrupamento de autores do mesmo, não esqueçam, do mesmo período que apresentam uma aproximação em estilos e ou em suas ideias. Isso que é uma escola literária. Beleza? Belezinha até aqui? Gente, eu preciso que vocês interagem comigo aí, tá? Então, vamos lá. Recapitulando as nossas aulas passadas. A literatura brasileira, ela pode ser dividida em duas formas. Então, nós temos escolas literárias da era colonial e as escolas literárias da era nacional, tá? A era colonial, ela representa toda a literatura produzida no Brasil enquanto colônia, tá? Quando ainda não possuíamos aí uma identidade literária, tendo em vista a grande influência da cultura europeia, principalmente de Portugal. Então, quais são as escolas da era colonial? Nós temos aqui, deixa eu só pegar. Nós temos aqui, ó, o quientismo, aqui, ó, quientismo, nós temos o barroco e nós temos o arcadismo, tá? Essas são as três escolas da era colonial. Percebam, galera, entre o ano, aqui foi o último período aqui do ano do arcadismo, tá? Então, entre o ano de 1808 a 1800
1936 houve um período de transição, existiu aí um período, galerinha, de transição, tá? Então, ó, isso aqui é muito importante, tá? Nós começamos aqui em 1500, quando o Brasil foi descoberto. O quinhentismo aconteceu do 1500 a 1601. Após o quinhentismo, ocorreu o Barroco, que foi de 1601 a 1768. Após isso, tivemos o Arcadismo, de 1768 a 1808. Galerinha, eu não quero que vocês decorem, tá? É simplesmente conhecimento, beleza? Galerinha, então, entre os anos de 1808 e 1836, aconteceu um período de transição, tá? Já a Era Nacional, ela reúne, galerinha, toda a produção literária pós-período de transição. Então, nós tivemos aí um período que aconteceu a transição, né, no marco histórico. Após esse período, galerinha, em 1836, até literatura contemporânea, nós temos aí a Era Nacional, tá? Então, nela predomina a vertente estética iniciada após os esforços dos primeiros escritores em construir nossa autonomia literária, criando assim uma literatura verdadeiramente brasileira, livre da influência europeia. Então, nós temos aqui, galera, a Era Nacional. Primeiro, nós temos o romantismo, que ocorreu em 1836 a 1881. Após o romantismo, tivemos o realismo e naturalismo, que ocorreu em 1881 a 1922. Após esse período, galera, temos o parnasianismo, que ocorreu em 1882 a 1922. E tivemos o simbolismo, de 1893 a 1922. E tivemos o pré-modernismo, em 1902 a 1922. Então, gente, percebam que olha o quanto de escolas literárias, né, ocorrendo ao mesmo tempo aí, né? Essa produção literária, gente, é muito, muito importante, beleza? Galerinha, vamos lá. E depois do pré-modernismo, nós temos o modernismo, de 1922 a 1950, tá? E nós temos aí as tendências contemporâneas atualmente, tá? Galerinha, olha só. Há também algumas literárias europeias que não chegaram ao Brasil, mas que além de influenciar a literatura brasileira. Então, percebam, nós temos o trovadorismo, que ocorreu do ano de 1889 a 1418, o humanismo, 1418 a 1527, temos o classicismo de 1527 a 1580, tá? Elas não chegaram ao nosso Brasil, mas sofremos fortes influências, tá? Então, galerinha, vamos começar a estudar a era colonial lá, né? Desde o descobrimento do nosso amado país. Galera, tá tudo bem até aqui? Interagem aí comigo, gente. Tá tudo bem até aqui? Tá tudo bem? Percebam, galera, que não é nada decorado. Não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês conheçam, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho de cada escola literária, sem aprofundar muito, tá? Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a conversar aqui sobre a era colonial, tá? Então, olha só. Lembrando que a era colonial foi quando teve o descobrimento do nosso Brasil, tá? E essa era colonial, essa influência aí, essa literatura da era colonial, ela se perpetuou até a nossa independência, beleza? Então, vamos começar pela primeira escola, tá? Da era colonial, nós temos o quinhentismo. Lembrando que ocorreu de 1500 a 1601. Então, percebam a imagem aqui, galerinha.
Olha essa imagem, que interessante. Galera, o quientismo é o nome dado para o período em que manifestações literárias que surgiram durante o período do descobrimento do Brasil, no início do século XVI, tá? Evidenciavam as características nativas do país descrita pelos viajantes europeus. Então, percebam aqui a chegada dos portugueses aqui nós nosso lindo Brasil, só existia aí povos nativos, né? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre o quientismo no Brasil? Galerinha, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a literatura aí, ela trabalha muito com a história e ela também liga muitas questões aí da educação artística, que é a artes. A professora Rosa, vocês devem já ter estudado alguma coisa relacionada à literatura, às obras literárias e os seus períodos, né? Galera, esse período literário, ele reúne relatos de viagem com características descritivas sobre o Brasil em seus primeiros anos após o descobrimento pelos portugueses no século XVI. O nome quientismo faz referência ao ano de 1500, considerado o marco de início desta etapa. Neste período, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal e não possuía qualquer produção artística ou intelectual que fosse de fato brasileira. Quientismo é o período da literatura que abrange todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Galerinha, então vocês conseguem perceber aí que nesse momento, no descobrimento do Brasil, o quientismo, primeiro, aqui fala aqui que o quientismo faz referência ao ano de 1500, foi quando fomos descobertos, né? E que marcou esse início, ok? Lembrando que nós, nessa época, não possuímos, galera, qualquer produção artística, intelectual, né? Qualquer coisa que fosse de fato brasileira, marcada, né? Pela nossa etnia. Não existiam, galera. Simplesmente, nesse momento, nós éramos colonizados pelos portugueses, tá? Então, lembrando que as características, né, desse período literário são as características descritivas sobre o nosso país, beleza? Continuando, galera. Durante esse período, olha só, o quientismo, então, é o período da literatura que abrange, olha só, estou aqui, que abrange todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. No momento em que o país estava sendo colonizado pelos portugueses, tá? Então, esse é o momento. O quientismo é a manifestação literária ocorrida no século XVI, tá? Belezinha? Durante esse período, uma literatura genuinamente, ou seja, verdadeiramente brasileira, a qual mostra visão, olha só, do homem brasileiro, ainda não havia sido produzida. O quientismo diz respeito a uma literatura que ocorreu no Brasil, que fala sobre o país, mas que apresenta o ponto de vista dos viajantes colonizadores. Percebam, gente. Então, nós temos aí meramente uma característica descritiva, ok? Então, olha só aqui que fala, ó, com características informativas e descritivas. Nós temos aí os relatos de viagem, onde mostram os objetivos e ambições dos europeus mercantilistas em busca do quê, galerinha? De novas terras e riquezas, tá? Vamos lá. Vamos analisar as principais características do quientismo aqui no Brasil. Nós temos aí, galera, crônicas de viagens. Crônicas de viagem aqui. Nós temos textos descritivos
informativos. Nós temos destaque para a conquista material e espiritual. Nós temos utilização de adjetivos e uma linguagem simples, tá? Vamos agora analisar o que é uma literatura de informação. A leitura de informação, ela consistia no relato, galera. Olha aqui, no relato e descrição de tudo que era encontrado na nova terra brasileira. Qual que era o objetivo, meus amores? Manter os governantes de Portugal informados. Então, a literatura de informação é toda a descrição encontrada, né, toda para informar os governantes de Portugal, tudo que eles estavam encontrando, tudo que eles estavam descobrindo, estava sendo informados aí através de cartas, tá, galera? Informando aí os portugueses aí, né, os governantes portugueses, sobre seus domínios, tá? As produções criadas para a literatura de informação atualmente são essenciais para os historiadores entenderem como o Brasil era antes da colonização completa dos portugueses. Um marco, né, muito importante aí que eu vou apresentar aqui para vocês, eu acho que eu tenho aqui, o marco inicial da literatura de informação foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, que naquela época era o rei de Portugal, sobre o descobrimento do Brasil. Percebam, galera, olha só, ali vereis galantes, pintados de preto e vermelho e cartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta. E todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas. E também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então percebam a descrição sobre os nativos da época, né, do descobrimento, que eram os índios, né, que eles usavam aí. Na verdade, eles não usavam, né, roupas, era somente a tintura no corpo mesmo, tá? Então nós temos um trechinho aqui de uma literatura de informação. Essa trecho aí dessa carta, que foi escrita aí do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Emanuel I, que naquela época era o rei de Portugal. Então, essa é a típica leitura de informação, que é levar informação, né, aos seus governantes, né, aos governantes de Portugal naquela época. Nós tivemos também, galerinha, a literatura jesuíta, tá? Então, percebam aqui que nós observem bem a imagem, nós temos aqui, ó, os nativos, ó, ao redor aqui, e nós temos aqui, né, algumas figuras portuguesas, né, e ao redor nós temos soldados aqui, e ao redor nós temos os nativos. Gente, isso aqui é bem legal, tá? Não é difícil. A literatura jesuíta, galera, como o nome indica, foi criada pelos jesuítas, que era voltada principalmente para o trabalho do quê? De catequizar os índios durante o período de colonização do Brasil. Então, a principal característica dos jesuítas era colonizar, né? Era catequizar aí os índios durante o período de colonização do Brasil, tá? Esse tipo de literatura, galera, é considerada a melhor produção literária do período do quinhentismo brasileiro. Beleza? Quais são as principais características da literatura jesuíta? Nós temos produção de poesia, devocionais. Nós temos teatros pedagógicos inspirados em passagens bíblicas. Nós temos produção de documentos que informavam aos governantes europeus o andamento dos trabalhos. Então, essas eram as principais atividades da literatura jesuíta, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui, galerinha, em relação aí à literatura jesuíta, ao quinhentismo? Tá de boa?
tá difícil. Não, professora, tá tranquila, até agora estamos entendendo. Eu gostaria que vocês interagissem aí comigo, tá? Porque se vocês não falam nada, galera, eu tô achando que vocês estão entendendo, tá? Meus amores, o principal autor, né, dessa literatura jesuíta foi o padre José de Anchieta, que foi conhecido por ser um grande defensor dos índios, tá? Sendo contrário ao comportamento agressivo dos colonizadores portugueses. Então, imagine, né? Nativos, né? Obviamente, não falavam a mesma a língua, então imagina os soldados, né? Agindo aí, né? A agressão. Então, o padre José de Anchieta, ele era um defensor dos índios aí, onde ele defendia, né? Ele tinha um comportamento de certa forma aí contrário dessa agressividade perante aí os índios, tá? Vamos conhecer agora um dos principais autores, né? Autores e obras do quinhentismo. Como nós vimos, nós temos aí o Pero Vaz de Caminha, certo? Ele foi um escrivão fidalgo português e vereador da cidade portuguesa do Porto. Isso aqui é para conhecimento, galera, não é para decorar nada, tá? É conhecimento, tá? Então, Pero Vaz de Caminha, ele ficou conhecido como o autor da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Emanuel I, tá? Olha só, galerinha, a carta. Essa carta é considerada o primeiro documento escrito sobre o Brasil, que relata o descobrimento das terras do nosso país. Então, ela ficou conhecida como sendo o marco inicial da literatura de informação do Brasil. Então, nós temos aqui, olha só a carta. Beleza? Vamos falar agora sobre o padre José de Anchieta. O padre jesuíta espanhol é um dos fundadores da cidade de São Paulo. Padre José de Anchieta é também conhecida como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos responsáveis por trazer o cristianismo no país. Um dos primeiros autores da literatura brasileira escreveu na festa de São Lourenço e arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Então, nós temos aqui uma carta que eu quero que vocês leiam depois, tá? Essa carta da companhia aqui. Beleza? E tem em relação, é um texto, tá? Que fala aí sobre um pouquinho do padre José de Anchieta. Beleza? Nós também temos, galerinha, o Pero de Magalhães Gandavo, tá? Ele também foi um cronista, professor e historiador e secretário na Torre de Tombo, tá? Pero de Magalhães Gandavo escreveu História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. A obra traz 2 textos que falam sobre as riquezas naturais que estavam presentes no Brasil, tá? Além da descoberta da nova terra e das tribos indígenas. Beleza? Nós temos um trechinho aqui também. Nós temos aí o padre Manuel de Nóbrega, galera. Ele também era um sacerdote jesuíta português e líder da primeira missão jesuíta à América. Padre Manuel de Nóbrega, ele foi de suma importância durante a colonização e a questão da catequese, né? Catequizar aí os nossos índios. Suas obras são consideradas documentos históricos sobre o Brasil como colônia e ação jesuíta aí no século XVI. Entre elas, podemos destacar Cartas do Brasil e um diálogo sobre a conversão dos gentios. Então, nós temos aqui um textinho também. Galera, mais alguém tem alguma dúvida aí? Vocês conseguiram perceber aí? Tem alguma dúvida? Vocês, professora, tá muito difícil? Ou tá tranquilo até aqui? Júlia, tá tranquilo? Júlia Perim, tá tranquilo até aqui? A questão do quinhentismo. Eu fiz um resuminho bem elaborado para vocês. Maria Vitória, Isadora, Júlia Bueno, Kemily, Sara, Rafaele, Kathleen, Camille,
Kemily. Gente, tá tudo tranquilo até aqui? Tá tranquilo, né? Gente, percebam que literatura não é questão de decorar, nós só temos que compreender. Faz parte da nossa história, galera. É a história do nosso país. Então, percebam que é fácil, né, essa compreensão. Não é algo, assim, difícil, né? Porque realmente faz parte da nossa história, né? Não tem como nós... eu já mandei, tá? Essa apostilinha para vocês, tá? Já mandei, beleza? Gente, nós temos ainda aí 8 minutinhos. Vamos começar a falar, né? E a gente demarca aí sobre o barroco. Após o período do quinhentismo, surgiu o barroco. Então, o que é o barroco? Ó, o barroco é um movimento artístico que surgiu no século XVI. Deixa eu pegar aqui. Estou aqui, tá? Que surgiu no século XVI e durou até o século XVIII, galera. Olha só, por 2 séculos aí ele permaneceu. Para diversos pesquisadores, o barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico e um movimento sociocultural onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. Olha só, vamos lá, continuando. O barroco, olha só, o barroco é um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu até o início do século XVIII. Esse movimento dominou, olha o que, galerinha? Opa, deixa eu só fechar aqui, eu quero que vocês... Só um pouquinho, tá? Olha só, eu quero que vocês... Arquitetura, a pintura, a literatura e a música. Então, o movimento dentro da escola literária, nós temos o barroco, que dominou o quê? É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Nós temos aí a arquitetura, a pintura, a literatura e a música. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo os costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Belezinha? Vamos lá. O barroco surgiu no final do Renascimento e se manifesta através da grande ostentação e extravagância entre os grupos que eram beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, nós temos aí essa manifestação que traz aí a extravagância, a ostentação aí, tá? E quem eram beneficiados era a galerinha aí da colonização, né, gente? Nós temos aí essa estética. Então, a estética, galerinha, é caracterizada pelo excesso de ornamentos e representações do divino aí, tá? Calma que nós já vamos ver mais adiante. Vamos explicitar aí mais essa questão do barroco. Então, nós temos o contexto histórico aí, galera. Durante o século XVI, ocorreu uma crise dos valores renascentistas. Nessa época, galera, a população começou a se rebelar contra a Igreja Católica, tá? Então, com o aparecimento dessas revoltas, sendo a reforma protestante a maior delas, e, consequentemente, a perda de fiéis do catolicismo, a Igreja Católica precisou se reorganizar internamente e externamente. Vocês já devem ter estudado essa questão da reforma protestante. Já não estudaram? Essa questão aí do renascimento. Vocês já estudaram? Responde aí para mim. Dentro de história aí. Vocês já viram? Já, né, Mari? Vamos lá. Então, meus amores, nesse contexto surgiu a Contra-Reforma, que foi um movimento que tinha como objetivo o quê? O resgate dos valores centrais do catolicismo para que as pessoas parassem de se perder. Elas estavam aí revoltadas, né? Meus amores,
Sabendo desse contexto aí, o Barroco foi um movimento ensaiado pela Igreja Católica que visava difundir os ensinamentos religiosos através de manifestações artísticas. A partir disso, o Barroco europeu se desenvolveu como uma arte religiosa genuína do catolicismo. O Barroco proporcionou a construção de grandes catedrais, igrejas, palácios, capelas e esculturas de santos, tá? Foi nesse momento que surgiu. O Barroco é um apelo à beleza, um chamado à percepção de Deus pelos sentidos, ok? Nós temos aí as principais características do Barroco. O Barroco ditou tendências em diversas formas de manifestações artísticas. No geral, esse movimento está marcado pelo resgate de ideias teocêntricas, colocando Deus como centro do universo, tá? Então, além disso, nessa época, a emoção, olha só, gente, a emoção sobrepunha a razão e as ideias protestantes eram contestadas pela Igreja Católica. A reflexão acerca da guerra entre o certo e o errado, o bem e o mal, Deus e o diabo era muito forte também. Então percebo que nessa questão do Barroco, galera, nós temos aí nós temos aí a balança, né? Que nós temos aí a emoção versus razão, né? Essas ideias protestantes que era contestado aí pela Igreja Católica, nós começamos a perceber essas reflexões entre o certo, o errado, o bem e o mal. Então, nós vamos estudar agora, vamos realizar essas características aí dentro da literatura, dentro da pintura, olha, dentro da música, da arquitetura, tá? Olha só, gente, olha essa imagem que interessante. Essa catedral aqui. Então, gente, vamos deixar, né? Nossa aulinha está chegando no final. Vamos deixar, então, marquem aí. Nós paramos aqui, ó. Ó, paramos aqui, tá? Principais características do Barroco. Belezinha? Então, nós podemos retomar aí o conceito de Barroco. Depois, próxima aula, nós vamos introduzir as principais características do Barroco, tudo bem? Galerinha, nossa aula chegou aí, final. Essa apostilinha vai chegar a vocês, fiquem tranquilos, tá? Tranquilos, ela vai chegar a vocês, tá? Para melhor aí desenvolvimento dos estudos. O que eu quero que vocês tenham em mente? Não quero que vocês decorem nada. Não, eu estou apenas apresentando bem sucintamente aí essas escolas literárias, tá? Nós vamos ver as 14 existentes aí até o final do nosso ano, mas fiquem tranquilos, gente, que eu não vou transformar isso em um bicho de 7 cabeças, é apenas de conhecimento. Eu não quero que vocês cheguem aí ao ensino médio, né, como tudo é novidade, tá? Então, vocês já terão uma boa noção aí, belezinha? Meus amores, então é isso. Um grande beijo a todos vocês. Que a paz de Deus estejam aí na casa, que estejam com os familiares, que se estendam aí aos avós, tios, a todos os familiares de vocês, tá? Aproveite esse final de semana, aproveite